Eu quero que você abra aí sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós estamos numa série falando sobre os tesouros que a Bíblia diz que estão escondidos em Cristo, mas que eu estou dizendo para a igreja nessas quintas-feiras, que para nós que somos cristãos, eles estão revelados. Amém? Os tesouros que estão escondidos em Cristo, para nós, eles foram revelados. Nós começamos semana passada a falar sobre os tesouros que estão escondidos em Cristo, né? Nós começamos a falar sobre a plenitude da inteligência, sobre a profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, que para nós cristãos está destravado. A nossa mentalidade já pode alcançar, porque Deus assim desejou, amém? Deus deseja que você acesse tudo que está nele, tudo que está nas regiões celestiais. Ele quer que você, como igreja do Senhor, acesse isso. Então nós estamos aqui nessa campanha, nessa série das quintas-feiras, e aqui eu quero fazer um alerta para você. Essas mensagens, elas estão sendo pregadas com intensidade na quinta-feira, no domingo é outro assunto. E eu acredito que os que estão aqui hoje é porque são chamados para algo maior em Deus, para uma intimidade mais acentuada, sabe? Eu creio que existem recompensas, existe galardão diferenciado para aqueles que vêm na quinta-feira. Ah, pastor, você é marqueteiro, estou entendendo a sua, você quer encher a igreja na quinta-feira. Não, meus irmãos, claro que eu quero encher, mas não é sobre isso. É porque eu preciso de uma liderança de homens e mulheres nessa igreja que sejam cheios do conhecimento de Deus. Sabe, domingo às vezes não é suficiente. Domingo às vezes eu prego e eu fico, meu Deus, vai demorar muito até essa igreja alcançar todo esse conhecimento. E na quinta-feira, no nosso culto Bem Mais que Vencedores, nós podemos realmente liberar algo além. E eu acredito que a liderança de agora e do futuro dessa igreja precisa caminhar em entendimento, em plenitude de inteligência. Eu falei para os irmãos, pedi para que vocês abrissem Colossenses 2. Nós vimos quinta-feira passada, que Paulo, ele tinha um desejo. Paulo tinha um propósito como pastor, como apóstolo da igreja. Ele queria que você, a igreja do Senhor, tivesse acesso a esse conhecimento. E ele lutou por isso. Quero que você entenda que nós pastores, líderes de célula, de pequeno grupo, líderes de jovens, essa é a nossa batalha constante, diária. Como pastores, como líderes, nós lutamos essa batalha porque nós queremos dar acesso àquilo que está disponível em Deus para a igreja. Sabe, nós não queremos ter uma igreja aqui em Recife, onde os pastores são supermestres, doutorados, PhD da palavra, e a igreja anda em nível raso de conhecimento. Nós não queremos isso. Esse, na verdade, é o espírito dos nicolaítas, é o ensino dos nicolaítas, combatido lá em Apocalipse 2 e 3. Esse ensino, esse costume dos nicolaítas costumava manipular o conhecimento. Ou seja, o conhecimento era só para o clero, era só para quem tinha acesso, e você precisava de mim. Para isso você precisava inclusive ofertar na minha vida, ou me honrar, ou coisa do tipo. Não, nós cremos que a igreja do Senhor precisa ter homogeneidade no acesso ao conhecimento de Deus. Diga assim, eu preciso. Sabe, eu sou carente desse conhecimento, e Paulo, sabendo disso, ele lutou. Sabe, ele não lutou só pela igreja aqui em Colosso, mas ele lutou pela igreja do futuro. A nossa igreja aqui, Paulo suou gotas de sangue, Paulo sofreu prisões, tribulações, passou por naufrágios, tudo isso para que esse acesso fosse dado para nós. E eu falei para vocês, lá no versículo 2, que Paulo disse assim: faço isto para que o coração de vocês sejam consolados, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Meus amados, nós precisamos disso, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode adorá-lo. Vou te dizer, eu gosto de revelar a Deus nas nossas pregações aqui. Eu gosto que você saia daqui fascinado pela beleza dele, pelo coração, pelos atributos. Sabe, eu falei para vocês um dia desse, não sei se foi na quinta ou no domingo, Deus tem uma glória que é a soma dos seus atributos. Deus é luz, nós pregamos isso domingo. Sabe, existe uma dimensão de glória em Deus, da soma equivalente, homogênea, equidistante dos seus atributos, que isso é tão intenso que produz um brilho. Existe um brilho em Deus. Existe uma glória, sabe? É como se o fio estivesse passando tanta energia que esquenta e fica incandescente. Quem aqui já percebeu isso acontecendo num fio? Sabe? Geralmente não é bonito, geralmente dá medo, pega fogo.
Sabe, Deus tem tanta intensidade nos seus atributos, na sua identidade, em quem Ele é, que simplesmente isso corre pelo seu ser e produz um brilho, e esse brilho está disponível para nós. Nós precisamos, como Moisés, que pediu: Senhor, eu só vou conseguir avançar se eu ver a Tua face, se eu ver a Tua glória. Ele disse: eu não vou sem ver a Tua glória, eu preciso ver a Tua glória. E vocês sabem o que aconteceu com Moisés. Se não sabe, domingo que vem eu vou repetir isso. Domingo passado a gente pregou sobre isso. Enfim, existem tesouros da sabedoria e do conhecimento. Romanos diz que nele se encontra a profundidade, a riqueza da profundidade do conhecimento de Deus. Eu sei que são muitas palavras que parecem redundantes, mas não fui eu que inventei essa história de dizer a riqueza da profundidade, do conhecimento de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você que gosta de orar. Sabe, a melhor forma de você desenvolver oração sustentável e prazerosa é conhecer a Bíblia. Quanto mais você aprender as expressões bíblicas, você vai ter uma linguagem de oração mais rica, mais plena. Eu quero encorajar você a ser intencional em grifar na sua Bíblia, em memorizar algumas expressões bíblicas. Eu não sei você, meus amados, mas nós vamos morar na eternidade. E eu quero ter a linguagem da eternidade já hoje na minha boca. A linguagem do céu, eu quero ela já nos meus lábios agora. Tem gente que tem medo das palavras. Esse cara quer ser muito gospel. Esse cara tem um linguajar muito crentez. Sabe, eu não sei você, mas eu quero ser crentez ainda mais do que eu sou. Eu sei falar a gíria, eu sei falar a linguagem de outras pessoas, de outras tribos. Mas a minha tribo é a tribo da eternidade. A sua tribo é a tribo da eternidade. Você precisa começar a falar como aqueles que vão habitar na eternidade. Então, eu sei que parece abundante, parece redundante, mas essa é a realidade do que está acessível para mim e para você. Você que é marido, que tem sentido dificuldade em ser um bom marido, essas palavras, essa riqueza, essa profundidade está acessível para que você vença, para que você avance. Você que é empresário, você que está no mercado de trabalho, eu creio sim que a palavra de Deus pode te dar valores e princípios para que você reja, você governe o mercado de trabalho de uma forma saudável. Mas hoje eu quero continuar o que eu estava falando quinta-feira passada. Semana passada nós demos para a igreja uma dica. Enfim, meus amados, eu quero que nós tenhamos ferramentas práticas para poder acessar isso. Porque não adianta a gente só ficar falando que existe, e a gente não se envolver no processo, a gente não desfrutar dos poderes da era vindoura, como fala Paulo. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o acesso a esse tesouro através do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre como a oração pode nos conduzir a esse lugar de riqueza. Eu acredito que se você praticou a oração, como nós vimos na oração modelo, quando Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles perguntaram: mestre, como é que faz para orar? Nós vimos o Senhor ensinando: você vai orar dessa maneira, desse modelo, nesse padrão. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, eu creio com os meus ossos, até os meus ossos. Eu creio que se você praticou essa semana, você acessou as riquezas espirituais. Sabe, discernimento, sabedoria. Eu creio que existe cura, existe transformação, existe restauração, existe até mesmo recursos financeiros para que você acesse. Porque sim, quando nós falamos de tesouros, nós não estamos falando apenas de coisas que são mensuráveis pelo dinheiro. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas. Já tem um ditado que diz assim: tudo que você tem é dinheiro, você é o mais pobre do mundo. Sabe? Mas por mais que nós estejamos falando de assuntos muito maiores do que o dinheiro, Deus também pode liberar sobre a sua vida dinheiro. Quem aqui não tem um testemunho de alguém que estava enfermo? Talvez você mesmo, e Deus curou. Enfim, meus amados, existe muito para acessar. E uma das formas de nós acessarmos isso é através da intimidade com o Espírito Santo. E eu quero te mostrar de forma prática. Eu não vou te ensinar. Não vai ser uma aula teológica de pneumatologia, sabe? A gente não vai ensinar sobre a doutrina do Espírito Santo agora aqui. Eu estou partindo de um pressuposto que você sabe que o Espírito de Deus é aquele que é a terceira pessoa da Trindade. Ele foi prometido por Jesus e ele foi liberado sobre nós lá no Pentecostes. E eu acredito que ele continua trabalhando nos dias de hoje. Ele não cessou a sua atividade, os dons ainda estão operantes. Esse é o posicionamento da nossa igreja. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Nós cremos em profecia, nós cremos nos dons, nós cremos na hospitalidade, cremos no dom de línguas. Sabe, nós queremos avançar na operação desses dons. Mas não vou te dar aula hoje sobre o que é Espírito Santo, tá? Eu vou apenas te ensinar como acessar ele.
Mesmo sem você saber direito o que é que significa o Espírito de Deus, quem ele é, como ele surgiu, como ele come, onde ele dorme, sabe? Mesmo sem você saber essas coisas, você pode sim ser beneficiado apenas por clamar e apenas por obedecer às palavras de Jesus. Então, vá lá para Atos 13, por gentileza. Atos 13, eu quero começar mostrando para os irmãos como que a igreja primitiva, que não tinha ainda um desenvolvimento teológico avançado, uma doutrina avançada do Espírito Santo, como ela já se relacionava com o Espírito Santo, de forma prática. Antes da gente ler isso, eu quero só lembrar aos irmãos a história de Cornélio. Rapidamente, só para você entender. Pedro pregou na casa de Cornélio. Todos que estavam na casa de Cornélio aceitaram a Jesus. E começaram a manifestar o dom do Espírito. Há quem creia que esse dom do Espírito é o dom de línguas. Assim eu creio também. Há quem não creia que isso é necessariamente o dom de línguas estranhas. Pode ser outra coisa, mas eu creio que é o dom de línguas estranhas. Tá? Eu quero que você saiba com quem você está se relacionando, quem é o seu pastor, qual é a sua igreja. Eu quero que você entenda como que a gente vê essas coisas. Não quero que você fique aqui cego, eu sei que ele crê em Jesus. Não, nós cremos em Jesus e um monte de outras coisas. Eu quero que você saiba tudo o que nós cremos aqui. Isso, depois de ver a manifestação, a conversão daqueles na casa de Cornélio, e depois de ver a manifestação do dom do Espírito, aí Pedro falou para os seus companheiros: como é que a gente vai negar o batismo nas águas para esses que já manifestaram o Espírito de Deus? Com isso eu quero dizer para os amados, que mesmo que você não tenha total conhecimento teológico, sistematizado, didático do Espírito de Deus, ainda assim ele pode se manifestar na sua vida hoje. Todo aquele que crê, recebe o Espírito de Deus. Diga assim: eu creio, o Espírito Santo está em mim. Você é a casa, você é o templo do Espírito Santo. Jesus prometeu e ele não vai falhar. Jesus disse que liberaria sobre nós alguém, o seu Espírito. E ele nos ensinaria, ele nos lembraria das suas palavras. O Paracleto, se você quiser usar essa palavra mais chique, sabe, o ajudador, o consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. Você só está entendendo o que eu estou falando nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está testificando no seu coração aquilo que a Bíblia está falando. A minha oratória não é grande coisa. A minha forma de pregar é muito abaixo do que de vários outros melhores do que eu. Mas eu confio no Espírito Santo de Deus, que vai ensinar você as palavras de Jesus nessa noite. Aqueles cristãos da igreja de Antioquia, talvez o segundo segundo principal centro religioso da época. O primeiro era Jerusalém. Religioso cristão, né? A segunda cidade mais importante para a cristandade naquele momento. Antioquia. E na igreja de Antioquia, Atos 13, versículo 1, é dito que haviam profetas e mestres. Eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite. Uma igreja que surge há tão pouco tempo. A igreja de Antioquia não tinha séculos de existência, não tinha décadas de existência. Era uma igreja recém-criada. Mas ela já estava tão desenvolvida, ela estava indo tão bem, que ela já tinha profetas e mestres. Isso não é normal. Você já começar uma igreja e naquele lugar você já tem profetas e mestres desenvolvidos. Isso leva tempo. Até você se tornar um cristão maduro, versado nas linguagens bíblicas, no executar do Espírito, e poder sim ser reconhecido como um profeta ou como mestre, isso leva tempo. Mas a intensidade da ação do Espírito Santo nesses dias era tão grande, que homens e mulheres estavam avançando a galope. Eles estavam crescendo em entendimento. Eu quero liberar sobre você essa mesma velocidade nessa manhã. Sabe, porque o mesmo Espírito Santo que trabalhava naqueles dias é o Espírito Santo que trabalha hoje. Você não precisa continuar andando com passos de formiga. Você pode avançar nesses próximos meses. Até o final do ano, você talvez possa se tornar um mestre e um profeta dessa igreja. E eu quero dizer para você que nós precisamos de profetas. Nós precisamos de mestres, de pastores, de evangelistas, de apóstolos. Nós precisamos de homens segundo o coração de Deus. Se não me engano, foi John Wesley que falou assim: dê-me 100 homens e eu vou conquistar o mundo. Eu quero que você entenda a importância de ter 100 homens para mudar um mundo que hoje tem quantos bilhões de seres humanos? É verdade que naquela época não tinha a mesma quantidade, mas era muita gente. Por que o cara não pediu 10 mil? Por que o cara não pediu 1 milhão de homens? Ele pediu 100 porque ele sabe o estrago, sabe o poder que 100 homens que amem a Deus de todo o coração pode causar na nossa sociedade. Se nós levantarmos aqui na CN Recife 10 homens cheios do Espírito Santo, íntegros, de bom testemunho, você vai ver a loucura que vai acontecer nessa cidade. Eu creio nisso. E eu acredito que isso pode acontecer de forma rápida. Já hoje, você pode experimentar de um avanço, de um romper na sua espiritualidade.
E lá tinha, ele cita o nome de algumas pessoas: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém. E olha, até mesmo Herodes, o tetrarca, e Saulo. Sabe quem é Saulo, né? Alguns chamam de Paulo. Sim, o maior teólogo do Novo Testamento estava lá também na igreja de Antioquia. Essa igreja que velozmente que avançou, velozmente produziu mestres, profetas. E olha o que diz que eles faziam ali, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse... Eu vou fazer uma pausa dramática. A gente precisa aprender a ouvir o que o Espírito diz. Quantas vezes em Apocalipse, o cenário do final dos tempos, quantas vezes Jesus disse assim: aquele que tem ouvidos, você tem ouvidos? Você tem ouvido? Ter ouvidos é uma coisa, mas ouvir é outra. E olha como eles estavam esperando o Espírito Santo falar alguma coisa. Adorando o Senhor e jejuando. Não tinha banda nessa época. A música cristã contemporânea, como vocês acabaram de ouvir aqui. Aliás, eu quero liberar algo sobre o nosso Ministério de Louvor. Que pena que nem todos estão aqui ainda. Talvez tenha alguém lá fora. Eu vejo tanto potencial no que a gente está construindo aqui, cara. A gente não está nem assim 1/10 do que a gente vai chegar ainda como equipe de louvor. Mas eu já vejo tanto potencial, Igor. Sabe, Kat, Dário, James, deixa eu ver quem, Diógenes, Cíntia. Eu queria que vocês conseguissem enxergar com os olhos que eu tenho. Imagina com o de Deus, mas é com os meus mesmo. Eu olho para isso aqui e digo: cara, isso aqui vai muito longe, velho. Isso aqui vai ser diferente de qualquer outra iniciativa de louvor que teve em Recife, em Pernambuco ou até mesmo no Brasil. Eu creio, é assim que eu olho para o nosso Ministério de Louvor. Às vezes eu quero ser mais rápido no processo, e eu não consigo, porque me faltam ferramentas mesmo, mas a graça que Deus está dando, o favor que Deus está liberando sobre nós, quando nós adoramos assim, cara. Será que eu posso ouvir uma testemunha aqui de que isso tem sido bom, poderoso? Diga amém, diga glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que quando ele diz que estavam adorando o Senhor, eles não estavam com uma banda. Isso aqui surgiu da década de 70 para cá. Antes disso não tinha esse tipo de movimento. Músico tocando bateria, isso é coisa do capeta. Tocando guitarra elétrica, sabe? Luz, fumaça. Esse negócio todo aí, cara, isso é coisa de boate. É coisa de clube. É coisa de inferninho. Era assim que as pessoas falavam. Antes disso, pior ainda, não tinha nada disso. Quando a Bíblia fala que esses crentes maduros da igreja de Antioquia, profetas e mestres, estavam adorando o Senhor, muito provavelmente está falando aqui de obediência. Está falando aqui de sacrifício. Está falando aqui de se prostrar. Está falando aqui de reconhecer a dignidade do Senhor sem música. Eu louvo a Deus pela música. Como é bom ser conduzido pela música. A música produz coisas, cara. Ela atinge o nosso corpo. Essas caixas de som aí amplificam frequências que atingem o seu corpo, produzem emoções, mudança de raciocínio. Eu louvo a Deus pela vida do nosso técnico de som que ajuda a gente a fazer isso acontecer. Eu creio nisso. Mas eu creio num poder ainda maior do que a música, que é o próprio poder de Deus. De um povo que se reúne corporativamente. Há um tipo de liberar de Deus que só acontece quando nós estamos juntos como igreja. Eu sei que você pode ter seu tempo de adoração na sua casa. Eu sei que você, no seu carro, sei lá, no seu banheiro, você desenvolve intimidade com o Senhor. Mas existe um tipo de bênção que é ordenada sobre a coletividade, sobre a igreja. Então, enquanto eles faziam isso, e jejuando, olha que interessante, jejuar é se humilhar. Não é só abrir mão de comida, mas é também, primordialmente, abrir mão de alimentação. É privar-se de algum tipo de refeição. E era dessa maneira que eles estavam aguardando. Aguardando o que, meus amados? O Espírito Santo falar. E aí, em algum momento, quando eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo rompeu. Diga assim, rompeu. Porque talvez você seja aquele tipo de cristão antigo, velho, crente velho. Eu sou crente velho já. 41 anos, já posso dizer que eu sou um crente velho. Mas eu não sou engessado, sabe? Eu sou flexível. Eu sempre digo para o Senhor, eu posso ser mais esticado. A minha capacidade de se elastecer ainda está grande. Eu não sou um vaso, eu não sou um odre velho. A minha capacidade, eu sou um odre novo. A minha capacidade de se elastecer e receber o vinho novo do Senhor ainda é muito grande. Eu tenho aprendido todos os dias. Constantemente o Senhor tem me ensinado. Mas tem alguns crentes velhos. Alguns crentes que confiam no seu pedigree. Interessante, né? Que o próprio Evangelho diz assim que Deus pode fazer pedras, caixas de som, mais filhos de Abraão do que os próprios filhos de Abraão.
Com isso eu quero dizer para os irmãos que você não pode se valer do seu pedigree, da sua estrada, da sua jornada. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquele curso, eu fiz o cursilho. Ah, eu fiz a conferência, eu subi o monte. Meus amados, se você estagnar, então parou. Então cessou, então você faliu, então você desistiu. Então você fracassou. Porque se você está se valendo da experiência do passado, então provavelmente você não vai ter combustível para o dia de amanhã. É assim que a Bíblia nos ensina. E ele diz assim: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Foi aí que Paulo foi liberado para começar o seu ministério. É daqui, desse momento, ouvindo a voz do Espírito Santo, aguardando a sua voz, que eles tiveram um romper. E para você que é engessado, que para você que eu não consigo sentir Deus, porque todo mundo treme, porque todo mundo sente um fogo na perna, mas eu não, eu sou tradicional, eu sou conservador, eu sou zeloso. Sabe, meus irmãos, todos nós precisamos de um romper. Domingo passado eu falei que até Jesus, perfeito, irrepreensível, teve a sua face transfigurada. O seu rosto brilhou como a luz do sol, e as suas vestes ficaram resplandecentes. Jesus passou por uma metamorfose. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre essa transformação que é necessária na mente e na forma de um crente. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. Veja bem, nós estamos ensinando para a igreja uma dimensão prática de acesso aos tesouros que estão em Cristo. Nós ensinamos semana passada que é preciso orar. Orar da forma correta. Orar como Jesus ensinou. Orar sem cessar. Orar sem desanimar. Dia e noite. E eu falei para os irmãos que existe uma profecia, uma promessa em Isaías 56:7, de que ele ia liberar gozo, alegria, prazer na casa de oração. Ele vai nos levar ao seu monte, ao seu santo monte, e ele vai liberar sobre nós prazer na casa de oração. A oração não tem que ser chata, a oração não tem que ser entediante. Mas nós aprendemos que nós precisamos nos movimentar na oração. Você precisa começar a orar, meu irmão. Se você não sabe orar, pergunte, como fez os discípulos. Mas não seja aquele cara que simplesmente aceita: não, eu não sou do ministério de oração, a intercessão é para aquela senhora lá do coque, e eu sou do louvor. Está errado. Quero até dar uma notícia para a igreja que o nosso time de louvor se reúne para orar. Poxa, eu encho a boca para falar disso, porque é muito bonito, sabe? Semana passada estávamos aqui, num tempo de oração, praticando a Bíblia, orando. Quando vocês estão sendo conduzidos por esse time de louvor, eu quero que você tenha certeza de que homens e mulheres aqui estão levando a sério o Evangelho. Estão cheios do conhecimento, dos tesouros de Deus, estão liberando sobre a igreja esses tesouros através das músicas. Mas aqui nós entendemos que também existe um tempo para esperar. E esperar não é ficar estagnado. Esperar não é simplesmente botar o pé para cima no sofá e Deus vai esperar. Não, eles esperavam fazendo algo. A igreja de Antioquia, essa igreja esperava jejuando e adorando. E depois que o Espírito Santo rompeu, falou: separem-me Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ainda assim, eles não pararam de fazer o que estavam fazendo. Tem pessoas que diante da revelação da vontade de Deus, saem correndo. Estou orando, estou jejuando, Deus falou, agora eu vou executar. Faz sentido para mim. Mas o que é que a igreja primitiva, a igreja de Antioquia, o que é que Saulo e seus correligionários fizeram depois que Deus falou? Versículo 3, então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, se despediram. Você não pode abrir mão da oração. Você não pode abrir mão do jejum, você não pode abrir mão da adoração, mesmo quando Deus te comissiona, mesmo quando Deus te libera sobre você, mesmo quando Ele faz você romper nas suas circunstâncias, ainda assim, você precisa ser fiel e não abrir mão daquilo que Deus te ensinou a fazer. Esse é a descrição do sucesso de um crente. O sucesso de um crente não está na conta bancária dele. O sucesso de um crente não está no tamanho da sua empresa, não está na aposentadoria, na quantidade de filhos. O sucesso de um cristão está em ter contato com aquilo que é liberado dos céus. Quantos não já receberam? Podia citar o nome de alguns nacionalmente conhecidos, que foram influências para a nação. Homens de Deus, celebrados na mídia, celebrados inclusive nas redes sociais, e agora estão perdidos. Sabe, parece que são loucos. E não loucos bons, loucos do evangelho. Loucos mesmo. Homens que corromperam a sã doutrina. Cantores, pastores. Tem gente que fica aperreado com Xuxa. Porque Xuxa falou que tem que reescrever a Bíblia. Não estou nem aí para Xuxa, velho. Xuxa não fala nada para o meu coração. Nada que Xuxa fala me afeta.
Se você está muito doído com Xuxa, você tem que amadurecer. Mas quando alguns pastores falam a mesma coisa de uma forma diferente, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Quando alguns pastores, eita, amém, glória a Deus, vamos avançar, meus irmãos. Eu queria chamar o time de louvor. Nós vamos terminar praticando, amém? Eu quero ler com os irmãos o que diz lá em Marcos 16, versículo 15 a 17. Se puder botar aqui no telão. Nós queremos praticar o que nós aprendemos. Eu quero que você aprenda a esperar da forma correta. Quero que você tenha consciência de que não é possível se mexer sem estar em jejum e oração e adoração. E mesmo quando Deus liberar palavras, comandos, mandamentos sobre a sua vida, você deve ser fiel em fazer o que Deus está pedindo. Dessa maneira, em jejum, oração e adoração. Marcos 16, versículo 15 a 17. Depois da sua ressurreição, depois de Jesus ter encontrado os discípulos, Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Diga assim: eu creio. Estes sinais, preste atenção, acompanharão aqueles que creem. Diga assim: eu creio. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Para que você obedeça a palavra de Jesus, aqui em Marcos 16, não tem uma outra forma de você atuar como Jesus disse que nós deveríamos atuar. Não tem um outro jeito se não ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos andar na nossa força. Você não pode subir aqui, adorar o Senhor, pregar, orar por um irmão, se não for na força do Espírito Santo, se não for na liderança dele. Para vocês que são casados, para nós que somos casados, nós precisamos do Espírito Santo para acertar no nosso casamento. Para você que é solteiro, que anseia e almeja se tornar casado, se você não for cheio do Espírito Santo, a probabilidade de você errar é grande. Com o Espírito Santo nós temos errado. Imagina sem ele, pastor. Imagina sem ele. Como que nós vamos orar pelos enfermos se primeiramente Jesus não soprar sobre nós o seu Espírito, como fez aos discípulos? Isso está descrito lá em João 20. Lá diz que eles estavam trancados. Nesse momento aqui que Jesus liberou sobre eles essa palavra, os discípulos estavam trancados com medo, perseguidos, acuados. E foi nesse momento que Jesus cumpriu a sua promessa. Em João 14 ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou vos dar a minha paz. Ele vai ensinar as minhas palavras, ele vai lembrar vocês dos meus mandamentos. E nesse momento de crise, nesse momento de medo, nesse momento de acuo, foi quando Jesus apareceu para eles e soprou sobre eles o seu Espírito. É verdade que a plenitude do Espírito só se deu alguns dias depois. Depois que Jesus ascendeu, depois que os discípulos ficaram unânimes, diga assim, unânimes. Nós precisamos permanecer, nós precisamos estar ligados, nós precisamos permanecer unânimes na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra, para sermos cheios do seu Espírito. Eu quero encorajar os irmãos a lerem Atos 2, assim que chegarem em casa, antes de dormir, se for possível, se não amanhã. Atos 2, o discurso de Pedro, apresentando a Jesus Cristo, e falando que Jesus Cristo se foi manifestado na plenitude do Espírito Santo de Deus. Vou terminar dizendo isso para você nessa noite. A plenitude das coisas celestes, da inteligência, da riqueza, do mistério, do conhecimento de Deus, pode ser soprado na sua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus pode tocar o seu coração nessa noite. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha uma atitude reconhecidamente espiritual, mesmo que você seja novo na fé, o Senhor prometeu, Jesus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Você pode mostrar entusiasmo, você pode aplaudir o Senhor. Vamos cantar.